Chegamos para mais um tutorial do alimento diário de um novo livro, né? Desta vez é livro 4 da série Palavra, Vida e Edificação, Evangelho de João. O título deste volume é O Zelo pela Casa de Deus. Hoje nós vamos falar do tutorial da semana 1, tá bom? Deste volume. O título é o mesmo título do volume, é O Zelo pela Casa de Deus. Então, aqui, já na segunda-feira, o subtítulo aqui é Uma Vida da Igreja Cheia de Alegria, né? Isso é muito bom, né? Uma vida da igreja cheia de alegria, né? Então, aqui fala do vinho novo, né? Vinho novo representa a alegria, né? E aqui nos mostra, ao decorrer das semanas de todo o volume, que Deus, ah, em, em bodas de Caná de Galileia, já mostrou para nós a intenção dele, né? Nosso Deus é um Deus alegre, né? Deus que gosta de se festejar, né? De estar juntos, né? Nós vamos ver que a delícia dele também, além do filho, é também incorporar nessa unidade o homem, né? Graças ao Senhor. Então, aqui disse embaixo, vou ler um trechinho aqui do Alimento Diário. Quando a palavra chega, a presença do Senhor também chega. Por isso, convidemos Jesus e seus discípulos. Convidemos quem tem desfrutado da palavra e a tem praticado. Os adolescentes que são simples e obedientes e também os jovens, os capitães e as tropas. Então, esse é é o mover atual, né? A vida da igreja ah, tem que ser uma vida, uma vida da igreja dinâmica, né? Tal, não aquela coisa convencional, tradicional, né? Um espera pelo outro, tal, né? Então hoje, graças ao Senhor, nós podemos usar os adolescentes, né? E os capitães das tropas, que são jovens, maduros, para nos ajudar, para comandar essa tropa aí. Vocês vão ver que as nossas reuniões têm sido uma bênção, está cheio de alegria, né? Graças ao Senhor, né? Isso, então, é, já ainda no Caná da Galileia, na, ali tinha 6 talhas de pedra. Número 6 representa o homem, porque o homem foi criado no sexto dia. Aí essas 6 talhas de pedras eram feitas para purificação. Aqui disse, as 6 talhas de pedra eram usadas para purificação, para lavagem das mãos em rituais e cerimoniais da lei mosaica, que acabaram se tornando uma prática meramente religiosa e sem vida. Então, antes que era uma coisa alegre, um casamento alegre, mas o homem tornou isso daí simplesmente um rito, né? Um ritual e uma cerimônia religiosa totalmente sem vida. A intenção de Jesus de mostrar no casamento de Caná de Galileia, para mostrar que ele trouxe a vida, né? E a vida traz alegria. E essa vida é tipificada por esse vinho, né? Que tinha acabado o vinho, né? E aí, depois de passado por essa palavra de Jesus, né? A mãe de Jesus tinha falado assim para os serventes: fazer tudo o que ele vos disser. E os serventes fizeram tudo o que o Senhor fez, né? Perdão, eles fizeram exatamente da, da maneira que o Senhor falou. E aí, irmãos, houve então esse milagre, né? Que até o mestre Sala elogiou ao noivo. Os outros guardam, né? Primeiro oferece o bom vinho e no fim já todos já embebedaram, então oferece um vinho inferior. Mas você não, você oferece o vinho
melhor ainda, de melhor qualidade no final da festa. Graças ao Senhor, né? Então isso mostra que nosso Deus é um, é um Deus, né, que gosta de festejar com o homem. E aí, nossa prioridade é fazer a obra de Deus, né? Você veja que nossa prioridade é realizar a obra do Pai, né? Isso por quê? Porque Jesus, ele desceu para Cafarnaum juntamente com sua mãe, seus irmãos, mas ele levou consigo os discípulos, né? Então, aqui nos mostra que o Senhor cuidava da sua família também. Mas, irmãos, entre cuidar da família e servir a Deus, servir ao Senhor, nossa prioridade é realmente fazer a obra de Deus, colocar em primeiro lugar como prioridade. Isso sem desmerecer a família, sem deixar de cuidar da família. Mas se a gente cuidar das coisas de Deus, e Deus certamente também cuida da nossa família, né? Essa tem sido a nossa experiência. Toda vez que colocamos a obra de Deus em primeiro lugar, o Senhor também, por sua vez, cuida da nossa família e dos nossos, né? Então aqui diz, tem uma frase, por isso o cuidado com a família não deve ser justificativa para deixarmos de lado nossa responsabilidade diante do Senhor. Isso é verdade, né? E aí começa a falar também, em João capítulo 2, versículo 13, né? A Páscoa dos judeus se aproxima, né? Então, a Páscoa de judeus, o que que era? É velha religião, sem vida, rituais e cerimoniais vazios, né? Isso é o pano de fundo, né, da Páscoa naquela época, que faziam aquilo simplesmente para obedecer à lei mosaica, mas é totalmente velha, antiquada, não serve para o propósito de Deus, né? Sem vida. Deus quer dar vida ao homem, mas infelizmente tornar uma coisa tão sem vida, né? Cheio de cerimônias, rituais, né? Mas Cristo veio para acabar com isso. Cristo veio para promover a vida. Ó Senhor Jesus. Então, Deus quer que vivamos alegres. Olha só. Deus quer que vivamos alegres. O versículo aqui principal é Provérbios 8:31, né? Ah, Mostra que a relação do filho com o pai, desde a eternidade passada, né? Aqui, vamos ver aqui, é, aqui, né? Então, eu estava com ele, né? Era seu arquiteto, dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Veja só, desde a eternidade passada, né? Pai e o filho já desfrutavam dessa alegria de estar juntos, né? E aqui o filho, né? É, aqui também outro texto, em King James atualizada, diz: Então eu estava com ele e cooperei em tudo como seu arquiteto. Dia após dia, tenho sido o seu prazer, sempre me sentindo muito feliz a seu lado. Ó Senhor Jesus, isso é muito bom, né? A relação entre o pai e o filho é permeado de alegria e prazer mútuos, mostrando a natureza jubilosa de Deus, né? E aí, também tem um versículo aqui, Provérbios 8:31, né? Que diz assim: regozijando-me com o mundo que ele criou e me alegrando
com os seres humanos. Interessante que nesse versículo ele fala assim: me alegrando com os seres humanos. Puxa, mas na eternidade passada o homem não tinha sido criado ainda, mas já na eternidade passada, como segundo a onisciência de Deus, presciência de Deus, Deus, na sua intenção original, já incluiu o homem para esse desfrute, para essa alegria, para esse regozijo, juntamente com ele, né, e com seu filho. Então, isso me faz lembrar em João 17, 21, né? A gente podia dar uma olhada lá, que fala assim: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, né? Até aí, é o Pai e o Filho sendo um, beleza. Mas ele acrescenta, ah, também sejam eles em nós. Quer dizer, incluiu os homens aqui também, né? Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, o coração de Deus é se alegrar juntamente com o homem. Isso já estava desde a eternidade passada, Deus teve essa intenção. E hoje nós fomos incluídos na igreja, né? E por isso essa alegria foi transferida para nós. Graças ao Senhor, nossa vida da igreja, né, não é uma coisa pesarosa, não é cheia de rituais tradicionais, tal, mas tem que ser algo viva, né? E temos condições para isso, né? É só estamos no Espírito, desfrutando do Espírito, na palavra, né? E aí, irmãos, nossa reunião vão ser diferente, ainda mais com a cooperação, né, dos adolescentes, com os jovens também, né, juntos como capitães de tropa, né, com imersão na palavra. É sensacional isso, né? Isso daí, irmãos, né, vai aqui no quinta-feira diz festejar por 1000 anos, depois por toda a eternidade. Então, tem um versículo assim que é 19, perdão, Apocalipse 19, 7. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Olha aqui, as bodas do Cordeiro. Então, essa alegria de estar juntos, né? Vai desembocar na bodas de alegria, né? Essa bodas do Cordeiro é, é, é um casamento entre Cristo e a igreja, e essa boda vai durar por 1000 anos, né? Graças ao Senhor, né? Ah, isso daí, irmãos, para aqueles que venceram, né? O Senhor vai dar essa grande festa de casamento. Não vi nenhum casamento que durasse 1000 anos. O único que o Senhor mostrou na Bíblia para nós, que a boda de cordeiro vai durar 1000 anos. Eu quero participar disso. Eu creio que todos vocês querem participar também, juntos dessa bodas, onde vamos alegrar junto com Deus, né? Junto com o Cordeiro, uma alegria só, né? Isso também se refere galardão que o Senhor vai nos dar, a recompensa que Ele dá para aqueles que vão reinar junto com Ele, né? Isso por 1000 anos. Isso é um presentão, né? Vale a pena hoje a gente guardar a sua palavra, praticar a sua palavra, né? Imersão na palavra profética, inculcar a palavra profética no nosso coração, gravar, imprimir, né? Que Cristo possa gravar seu próprio caractere dentro de nós, né? Enchendo-nos, graças ao Senhor. Então, depois do milênio, né, Satanás finalmente será lançado para o lago de fogo e o último a ser derrotado é a morte, né? O último inimigo a ser derrotado é a morte. Então aí já estará resolvido todas as coisas
que atrapalha o plano de Deus, então Deus pode então julgar toda a desobediência através da igreja, né? Graças ao Senhor. Aí voltando à festa em si, para você festejar e desfrutar, você precisa da justiça, né? Se você tem justiça, então você tem paz. Aí você tem alegria plena. Então, ter justiça é muito importante. E como você vai se festejar se você tem problemas com o judiciário, né? Não tem como, né? E se alegrar totalmente. Mas hoje nós temos uma boa notícia que o Senhor, ele morreu por nós. Ele então, ele concluiu toda a redenção por nós, né? Então ele nos justificou primeiramente, né? Para que diante de Deus, objetivamente, sejamos totalmente justos diante dele. Então, de acordo com essa justiça de Cristo, nós temos paz, né? E também Efésios, né, 2, lá fala que o Senhor tirou a parede de separação entre judeus e gregos. Quer dizer, nós temos paz com Deus e também paz entre homens e homens. Graças ao Senhor pela grande obra redentora que Cristo fez por nós. E aí, nós também somos pães asmos. Pães asmos são pães sem fermento, sem o pecado, né? E também pão sem pecado é asmo por causa da sinceridade. Vamos viver diante de Deus com toda a sinceridade. Bom, terminado o milênio, aí nós entraremos na Nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra, né? Nova Jerusalém. Antes disso, vamos ver um pouquinho essa justiça, paz e alegria propriamente dito, né? Isso está em Romanos, capítulo 14, 14 a 17, né? É aqui. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, essa festa que nós estamos falando não consiste em comida bebida. A festa humana é comida bebida, comida física, bebida física. Mas isso daí passa algumas horas, você volta a ter sede e volta a ter fome. Mas nós estamos falando de comida, não é de comida bebida, mas estamos falando de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Graças ao Senhor. Como fazê-lo, né? Em Colossenses 3,16 fala assim que habite ricamente a palavra de Cristo em vós, em vosso coração. Então, vamos deixar que Cristo habite ricamente em nós, né? Para que então possamos então manifestar essa justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E essa justiça não é apenas objetiva, mas também subjetiva. Não é algo que Cristo fez por nós exteriormente, mas Cristo continua a fazer, trabalhar a justiça dentro de nós, né? Graças ao Senhor, isso é justiça subjetiva. E Cristo é a nossa paz, né? Cristo é a nossa justiça. 1 Coríntios 1,30, Efésios 2,14, né? Cristo é a nossa justiça, estamos em paz com Deus e também derrubou a parede de separação entre homens e homens. Graças ao Senhor. E aí, irmãos, aqui tem uma coisa que gostaria de frisar, né? Eu acho que sobre a imersão, né? Ao imergirmos na palavra, experienciamos Cristo como a vida, circulando como Espírito em nossa comunidade. É como uma corrente sanguínea espiritual,
Enquanto circula, ele realiza duas funções simultâneas. Primeiro, elimina todas as impurezas de nossa vida, removendo toxinas espirituais como o pecado e a desobediência. Segundo, ele nos alimenta com sua realidade mediante os nutrientes da palavra e a oxigenação que ocorre quando permitimos que sua palavra e sua vida circulem em nós. O resultado final disso tudo é a edificação da igreja. Amém. Deus e o homem, né? Deus e o homem juntos como uma só habitação. Finalmente, depois de milênio, né? O filho entregará o reino para Deus, né? E toda a desobediência será castigada e punida e resolvida. Satanás jogado, né, no lago de fogo. Aí filho vai entregar o reino ao pai. E isto está em Apocalipse 21:3. 21:3, que diz assim: Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, ele habitará com eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Aqui, é, assim, ele, ele, Deus, Deus com eles, né? Então, Deus com eles, um título, né? Deus com eles, habitará com eles, e eles serão Deus, e Deus mesmo estará com eles. Então, é uma entidade totalmente orgânica. Antes Deus era Deus, nós éramos homens. Agora Deus conosco. Não é uma religião, não é uma entidade religiosa, é uma entidade orgânica. Finalmente, em Apocalipse, Deus vai ter esse prazer de se unir organicamente, totalmente com a humanidade, com os homens. Ó Senhor Jesus, isso é o descanso final, né? E depois, isso daí já é Nova Jerusalém, habitação luta entre Deus e os homens, né? Ah, aqui tem uma advertência para nós guardarmos, né? No tempo em que vivemos, que é hoje, guardar o nosso corpo para Deus, né? Porque Deus hoje habita em nós, né? Então, hoje ele já habita em nós. Então, nós precisamos ter cuidado para não misturar com coisas do pecado imoral, essas coisas. Nós, aqui no 1 Coríntios 6, né? 16 fala isso, né? Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como diz, serão os dois uma só carne. Então, quando nós cometemos imoralidades ou fornicação, não é, irmãos, então nós nos unimos, né? Ele diz, se une à prostituta, então você se torna uma carne com ela. Então, todos os pecados dela, você também acaba adquirindo. E Deus condena esse pecado. Então, é o único pecado que traz prejuízo para o nosso corpo, né? Então, devemos tomar cuidado. Ao invés disso, precisamos fugir dessa imoralidade, dessa impureza, né? E fugir como? Aqui tem um versículo 17 que diz assim: Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Ó Senhor Jesus, sempre na, na palavra, né, imergindo na palavra profética, guardando a nossa mente de pensar nas besteiras e tal, nos unindo ao Senhor no Espírito, né? Assim, praticando a palavra, saindo para pregar o evangelho, praticando comportagem, isso vai renovando a nossa mente. Graças ao Senhor, né? Aqui o próprio
título é O Zelo da Casa de Deus, né? Isso está aqui no João capítulo 2, versículo 17. Lembrando-se os seus discípulos de que está escrito: O zelo da tua casa me consumirá. Aleluia. Então, Salmos 69 também, isso diz também. Vamos lá, Salmo 69, versículo 9: Pois o zelo da tua casa me consumiu. Então, esse alimento diário da semana, esse é o título. Vamos falar um pouquinho desse título, né? Pois o zelo da sua casa me consumirá. Então o Senhor tinha zelo, né? Ardor, tinha preocupação, e se dava todo para a casa de Deus. Mas quando ele foi, né, em Jerusalém, foi para o templo de Jerusalém, ali estava um bando de gente que transformou a casa de Deus, na época, em covil de salteadores. Estavam cambistas vendendo animais e tal, preocupado em seu próprio negócio, né? Então aqui diz no capítulo 2, 14: E entregou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados, tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam: Tirai daqui estas coisas, não façais da minha casa, da casa de meu pai, uma casa de negócios. Puxa, que decepção quando o Senhor entrou na casa de Deus, né, no templo em Jerusalém, viu aquela cena ali. Os homens não estavam preocupados nada de adorar a Deus, nada com Deus. Eles estavam sim preocupados em fazer negócios, né? Cambistas, vendendo animais ali e tal. Ó Senhor Jesus, então esse zelo do Senhor fez com que o Senhor pegasse a Zorrague, né? E derrubasse a mesa dos cambistas, expulsasse todo mundo de lá. Então, isso para demonstrar o zelo que devemos ter pela casa do Senhor. Amém. Jesus ao Senhor.